Pilatos perde a autoridade. Quando os judeus voltaram da presença de Herodes, trazendo Jesus de volta ao tribunal, Pilatos ficou muito aborrecido e lhes perguntou o que queriam que ele fizesse. Lembrou-lhes de que já o havia interrogado e não encontrara nenhuma culpa nele. Recordara-lhes as acusações que fizeram contra ele, mas nenhuma prova convincente fora apresentada para confirmar uma única acusação. Conforme foi mencionado anteriormente, levaram Jesus à presença de Herodes, que era judeu como eles mesmos, e ele nada encontrou para que fosse condenado à morte. Contudo, para apaziguar os acusadores, Pilatos disse: Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Lucas 23:16. Nisso, Pilatos mostrou sua fraqueza, pois se sabia que Cristo era inocente, por que mandaria castigá-lo? Assim fazendo, comprometia-se com o erro. Os judeus não mais esqueceram disso durante o julgamento. Haviam conseguido intimidar o governador romano e agora, tirando vantagem disso, haveriam de pressioná-lo até conseguir a condenação de Jesus. A multidão em alvoroço exigia mais e mais a vida do prisioneiro. Enquanto hesitava em relação ao que fazer, recebeu uma carta de sua esposa que dizia: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mateus 27:19. Pilatos, ao ler a carta, empalideceu. O povo, ao perceber sua hesitação, redobrou a insistência. Ele sabia que precisava tomar alguma atitude. Era costume no período da Páscoa soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Os soldados romanos haviam capturado um criminoso de fama, chamado Barrabás. Era ladrão e assassino. Então Pilatos se voltou para a multidão e lhes perguntou com seriedade: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Mateus 27:17. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos, Barrabás! Lucas 23:18. Pilatos emudeceu de espanto e desapontamento. Entregando o julgamento ao povo, ele havia perdido a dignidade e o controle da multidão. Daí em diante se tornou apenas um joguete nas mãos do povo. Eles o levavam aonde queriam. Então perguntou: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado! Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos, porém cada vez clamavam mais: Seja crucificado! Mateus 27, 22 e 23. Quando ouviu o grito terrível, crucifica-o, o rosto de Pilatos empalideceu. Ele não imaginara tal desfecho. Repetidas vezes havia declarado Jesus inocente, contudo o povo insistia em que ele sofresse a mais cruel de todas as mortes. Outra vez perguntou: Que mal fez ele? E outra vez o terrível grito ecoou nos ares: Crucifica-o! Marcos 15, 14. Pilatos fez um último esforço para lhes despertar simpatia. Mandou que tomassem a Jesus, completamente exausto e coberto de feridas, e o açoitassem na presença de seus acusadores. O escárnio dos ímpios. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. João 19, 2 e 3. Cuspiram nele e uma perversa mão arrancou a vara que lhe haviam posto nas mãos e com ela lhe golpeou a coroa em sua fronte, a ponto de os espinhos penetrarem em suas têmporas e o sangue jorrar pelo rosto e barba. Satanás liderava os cruéis soldados em seus abusos contra Jesus. Queria incitá-lo a algum tipo de vingança, se possível, ou levá-lo a operar um milagre para livrar a si mesmo e assim frustrar o plano da salvação. Uma única mancha em sua vida humana, ou uma única falha em suportar o terrível teste, e o Cordeiro de Deus seria uma oferta imperfeita e a redenção do homem teria fracassado. Aquele, porém, que podia comandar as hostes celestiais e chamar em seu auxílio legiões de anjos, sendo que apenas um deles seria suficiente para subjugar a turba cruel que poderia ter lançado por terra seus atormentadores com apenas um raio de sua divina majestade, submeteu-se a todas as afrontas e ultrajes com uma compostura digna e humilde. Assim como os atos de seus torturadores os rebaixavam à semelhança de Satanás, a mansidão e a paciência de Jesus o exaltavam acima da humanidade e provavam seu parentesco com Deus.
Pilatos se comoveu profundamente com a paciência e a resignação do Salvador. Pediu que introduzissem a Barrabás na sala do julgamento e então colocou os prisioneiros lado a lado. Apontando para Jesus, disse em tom solene: Eis o homem! Eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. João 19, 5 e 4. Ali estava o Filho de Deus, com um manto escarlate e a coroa de espinhos. Desnudo até a cintura, exibia nas costas os vergões extensos e cruéis, dos quais o sangue fluía livremente. Seu rosto, manchado de sangue, trazia as marcas da completa exaustão e dor, mas nunca parecera mais belo. Cada traço expressava bondade e resignação e a mais terna piedade para com seus cruéis algozes. Em chocante contraste, se achava o outro prisioneiro em cujas feições mostrava o criminoso empedernido que era. Entre os espectadores havia alguns que simpatizavam com Jesus. Mesmo os sacerdotes e príncipes estavam convictos de que ele era quem dizia ser. Mas não se renderam. Haviam induzido a turba a uma fúria insana, e novamente os sacerdotes, os príncipes e o povo gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! João 19, 6. Finalmente, com a paciência esgotada diante de uma crueldade tão vingativa e irracional, Pilatos disse ao povo: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. João 19, 6. Pilatos fez tudo o que podia para libertar o Salvador, mas os judeus gritavam: Se soltas a esse, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. João 19, 12. Tais palavras atingiram Pilatos em seu ponto fraco. Ele já se tornara suspeito ao governo romano e tal notícia a seu respeito seria sua ruína. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Mateus 27, 24. Em vão, Pilatos tentou se eximir da culpa de condenar Jesus. Se tivesse agido com energia e firmeza a princípio, fiel à sua própria e justa convicção, o povo teria que acatar sua decisão e não subjugaria sua vontade. Sua vacilação e indecisão foram sua ruína. Viu que não podia libertar Jesus e ainda manter sua posição e honra. Preferiu sacrificar uma vida inocente a perder sua autoridade terrena. Submetendo-se às exigências do povo, novamente mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Mas apesar de suas precauções, o que mais temia veio sobre ele. Foi destituído de sua posição de honra, vindo a morrer não muito tempo depois da crucifixão, ferido em seu orgulho e atormentado de remorsos. Do mesmo modo, todos os que se comprometem com o pecado só ganharão sofrimento e ruína. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Invocando a maldição. Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu com arrogância: Caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Mateus 27, 25. Essas terríveis palavras foram repetidas pelos sacerdotes e pelo povo. Acabavam de pronunciar tremenda sentença sobre si mesmos, uma horrível herança para a posteridade. Isso se cumpriu literalmente nas dramáticas cenas da destruição de Jerusalém, cerca de 40 anos mais tarde. Literalmente tem se cumprido na dispersão, no desprezo e na opressão a que estão sujeitos seus descendentes desde aquele dia. Mas será duplamente literal quando o acerto final de contas vier. O cenário então será mudado. Esse Jesus virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. 2 Tessalonicenses 1:8. Dirão eles então aos montes e rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 16 e 17.